agora o Diário de Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 13 de março de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. PGR se manifesta a favor da denúncia contra Bolsonaro. Governo prevê corte de 7 bilhões de reais no Bolsa Família para fechar o orçamento deste ano. Ucrânia assume recuo de tropas e Rússia anuncia a captura de soldados na região de Kursk. Homem é preso por violência doméstica e lesão corporal em São Paulo. E a eliminação do Corinthians na Copa Libertadores da América. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República se manifestou hoje a favor da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O órgão entendeu que os argumentos das defesas não são suficientes para derrubar a denúncia e que as investigações reúnem elementos para tornar todos os acusados réus. A manifestação da Procuradoria-Geral da República faz parte do procedimento protocolar e diz que a denúncia deve ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal porque atende a todos os requisitos. O documento afirma que a denúncia descreve de forma clara os fatos delituosos e as circunstâncias da conduta criminosa de cada um dos denunciados. Os advogados de defesa negaram a participação dos investigados no planejamento e preparação do suposto golpe de Estado. As defesas também apresentaram questões processuais para pedir a rejeição da denúncia da PGR, como a alegação de que o STF não é o foro competente para julgar o caso, o não acesso a todas as provas, além de argumentarem que o relator do caso tomou medidas por iniciativa própria, extrapolando o papel de magistrado. Segundo a Procuradoria, a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, é válida e ocorreu de forma voluntária. Segundo a manifestação, a delação de Mauro Cid não violou o princípio acusatório. Após essa fase da nova manifestação da PGR, Moraes deve começar a preparar seu voto sobre cada um dos denunciados. Em seguida, ele deve levar o caso para julgamento na primeira turma do STF, que vai decidir se a acusação será arquivada ou se os denunciados viram réus e passam a responder pelos crimes. O governo federal prevê um corte de 7 bilhões de reais no programa Bolsa Família. Os ministérios da gestão petista também devem ser revisados para fechar o orçamento deste ano. O governo Lula pediu à Comissão Mista de Orçamento remanejamento de quase 40 bilhões de reais em despesas no projeto da lei orçamentária deste ano para acomodar os novos gastos. Segundo informações, um dos cortes deve acontecer no programa Bolsa Família, no valor de 7 bilhões e 600 milhões de reais. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, afirmou que a redução considera os efeitos do Pente Fino, iniciado no ano passado. Ele também disse que beneficiários não serão afetados. O governo deve destinar 1 bilhão de reais para incluir o pé de meia no orçamento, mas esse valor está longe do necessário para pagar o programa até o final do ano. A equipe econômica também deve apresentar mudanças no programa Vale Gás, que deve mudar de nome. O governo planeja chamá-lo de Gás para Todos e incluir 3 bilhões de reais a mais na iniciativa. A equipe do governo também deve aumentar os gastos com a Embrapa, Polícia Federal, benefícios previdenciários e também no benefício de prestação continuada. O relator do projeto da LOA classificou os remanejamentos como questões de formalidades e afirmou que o novo relatório será votado na próxima quarta-feira, chegando ao Congresso na quinta. A tramitação do texto está travada desde o início da crise com as emendas parlamentares no ano passado. Os gastos do governo e o descontrole com o orçamento são refletidos na economia do país. No mês passado, a inflação ultrapassou 5% pela primeira vez desde 2023. A inflação na comparação anual no Brasil atingiu 5,06% em fevereiro, a primeira vez que ultrapassou 5% desde setembro de 2023. Esta é uma má notícia para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que já enfrenta níveis baixos de popularidade. O aumento mensal dos preços foi de 1,31%, devido principalmente ao aumento do custo da energia elétrica para as residências, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em janeiro, a inflação caiu para 4,56% na comparação anual, já que muitas famílias se beneficiaram de um desconto pontual em suas contas de luz, graças aos benefícios da usina hidrelétrica de Itaipu, crucial para a produção de energia no Brasil.
Outro motivo para a alta de fevereiro é o aumento dos preços da educação, devido ao aumento anual das mensalidades das escolas que acabam de iniciar o ano letivo. Já os preços dos alimentos desaceleraram ligeiramente para 0,70%, em comparação com 0,96% em janeiro, embora o café e os ovos continuem em alta de 10,77% e 15,39%, respectivamente. Na semana passada, o governo Lula anunciou uma série de medidas para reduzir esses preços, incluindo a eliminação de impostos de importação sobre produtos como carne, açúcar e azeite de oliva. No ano passado, o Brasil foi atingido por vários eventos climáticos extremos, incluindo uma seca histórica e enchentes que comprometeram o setor agrícola. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, confirmou hoje que o governo vai enviar o projeto de lei que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil na próxima semana. E ela se reuniu na manhã de hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo estima a perda de arrecadação em 35 bilhões de reais. O Ministério das Cidades mostrou que mais de 2.200.000 imóveis estão em áreas de risco no país. O estudo do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico mostrou que em 2023 foram registradas mais de 30 mil ocorrências de enxurradas, alagamentos e inundações. A região mais atingida no período foi a Nordeste, com mais de 30% dos casos. A análise foi feita em 1.742 cidades, 89% dos municípios considerados em situação crítica pelo governo federal. A equipe técnica do Ministério das Cidades avalia que a mudança climática no mundo pode ser um catalisador de eventos climáticos no Brasil. Segundo a pasta, não foram levados em consideração riscos de desabamento, e sim apenas os relacionados a questões hidrológicas. A ministra Maria Elizabeth tomou posse como nova presidente do Superior Tribunal Militar e fez um discurso sobre feminismo e igualdade de gênero. Primeira mulher a ocupar o cargo na história da Corte, Maria Elizabeth reafirmou o compromisso com a transparência, o reconhecimento identitário e a democracia como pilares da sua gestão. Ela abriu o discurso dizendo ser feminista e reforçou a importância da luta das mulheres por direitos e por mais espaço nas instituições públicas. Em sua fala, Maria Elizabeth Rocha fez uma crítica à desigualdade de gênero no Brasil, citando o Índice Global de Disparidade de Gênero de 2024, no qual o país ocupa a posição de número 70 no ranking mundial. Segundo ela, o Brasil ainda é um dos países mais desiguais do mundo, e isso reflete as mazelas de um Estado com heranças de uma estrutura patrimonialista patriarcal. Ela defendeu a necessidade de políticas públicas e ações afirmativas para reduzir essa disparidade, ressaltando que o feminismo está ligado à luta humanista por justiça social e inclusão. Elizabeth afirmou que o mandato dela será guiado pela transparência, reconhecimento identitário e defesa do Estado democrático de direito. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou um reforço para a proteção de mulheres vítimas de violência. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. O texto visa coibir a prática de ameaças e a aproximação de condenados da casa ou do trabalho da vítima. De acordo com o texto, o condenado por violência doméstica ou familiar contra a mulher poderá ser transferido e perder benefícios, como o regime semiaberto ou o cumprimento da pena. O projeto também endurece as faltas. Será considerada falta grave de conduta o condenado que se aproximar de residência ou de local de trabalho da vítima, ou dos familiares da vítima. A punição valerá durante o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, ou benefício que permita a saída do estabelecimento penal. Além disso, o condenado que fizer ameaça à vítima será sujeito a regime disciplinar diferenciado, como, por exemplo, limites ao direito de visita. A proposta é de autoria da senadora Soraya Tronic, do partido União do Mato Grosso do Sul. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, aceitou uma emenda para nomear a futura legislação como Lei Bárbara Pena, sobrevivente de uma tentativa de feminicídio. Soraya afirmou que ela foi uma das inspirações para a apresentação do projeto. Em 2013, o ex-marido de Bárbara Pena ateou fogo nela e no apartamento em que morava. No incêndio, os 2 filhos de Bárbara morreram. O projeto foi analisado em caráter terminativo, ou seja, não precisará passar pela análise do plenário do Senado.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera uma posição positiva de Vladimir Putin sobre a proposta de cessar fogo na Ucrânia. O presidente americano Donald Trump recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro irlandês Michael Martin. No Salão Oval, o republicano afirmou que espera que o presidente russo Vladimir Putin aceite a proposta de Washington para um cessar-fogo de 30 dias entre Rússia e Ucrânia, com o qual Kiev já concordou. A única coisa que para uma bala é um corpo humano. E esses são corpos de pessoas jovens, e eles estão parando muitas balas, porque muitas balas estão voando por aqueles campos planos. Mortos, sem proteção alguma, é um desastre. Então espero que ele faça um cessar-fogo. Trump disse também que os negociadores americanos irão agora mesmo à Rússia. O republicano foi evasivo sobre pressionar Moscou a aceitar uma trégua. Ele afirmou que poderia impor sanções devastadoras, mas espera que não seja necessário. O Kremlin afirmou que espera que o governo dos Estados Unidos informe a Rússia sobre sua proposta de trégua de 30 dias, apoiada pela Ucrânia. O presidente ucraniano afirmou que o acordo de trégua proposto pelos Estados Unidos está nas mãos da Rússia. Zelensky disse que não vai reconhecer os territórios ocupados como parte da Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o país mostrou que está pronto para uma trégua com a Rússia e que agora cabe ao Kremlin responder. Em uma reunião na última terça entre representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia na Arábia Saudita, Kiev aceitou uma proposta americana para um cessar-fogo de 30 dias. Acredito que o encontro na Arábia Saudita em si frustre os planos da Rússia de uma escalada completa das relações entre a Ucrânia e Estados Unidos. É muito difícil para nós lutar contra tal inimigo e isso é compreensível, mas hoje estamos lutando pela nossa independência. Portanto, não vamos reconhecer os territórios ocupados como território da Federação Russa. A Ucrânia afirmou que, como parte do esforço, vai discutir possíveis garantias de segurança com os aliados europeus caso uma trégua se concretize. Zelensky ressaltou que esse cessar-fogo de 30 dias deve servir para colocar no papel as etapas acordadas e os formatos para as garantias de segurança. O chefe do executivo ucraniano afirmou que parte das tropas do país estavam saindo da região de Kursk, que sofre uma contraofensiva da Rússia desde o início da semana. Oleksandr Syrskyi disse que a prioridade da Ucrânia é salvar a vida dos soldados, movimentando eles para posições mais favoráveis. E o chefe do executivo russo, Valery Gerasimov, afirmou ao presidente Vladimir Putin que 430 soldados ucranianos foram capturados na região de Kursk. Putin pediu para que esses prisioneiros de guerra sejam tratados como terroristas. O líder do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que se os Estados Unidos fizerem um movimento errado, vão sofrer as maiores perdas. Essa fala acontece no contexto sobre a produção de armas nucleares por parte dos iranianos. Em pronunciamento à mídia estatal do Irã, Khamenei afirmou que negociar com o atual governo americano não levaria à retirada das sanções impostas a Teherã e rebateu as acusações a respeito do arsenal nuclear do país. Segundo ele, os Estados Unidos não seriam capazes de impedir a produção de armas nucleares. Questionado em relação às ameaças militares feitas por Trump, o líder iraniano garantiu que o país irá retalhar em caso de ataque. Mais tarde, ele publicou um texto na rede social X, dizendo que se os Estados Unidos fizerem um movimento militar errado, vão sofrer as maiores perdas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã revelou também na mídia estatal que uma carta do presidente Donald Trump com uma proposta de negociação foi entregue ao conselheiro diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos. O Irã garante que o programa de mísseis balísticos do país é puramente defensivo, mas o arsenal é visto no Ocidente como um fator de risco. O governo canadense anunciou a aplicação de novas tarifas a produtos norte-americanos. A medida é mais uma etapa da guerra comercial com os Estados Unidos. O Canadá vai aplicar novas tarifas a produtos dos Estados Unidos. A medida vai entrar em vigor a partir de quinta-feira em represália às taxas alfandegárias impostas pelo governo de Donald Trump sobre o aço e alumínio canadenses. Computadores, produtos desportivos e metálicos estão na lista de artigos que serão taxados em 25%. Today, I am announcing that the Government of Canada
Hoje anuncio que o governo do Canadá, seguindo um enfoque dólar por dólar, vai impor a partir de meia-noite de amanhã, 13 de março de 2025, tarifas recíprocas de 25% sobre 20 bilhões de dólares canadenses adicionais às importações dos Estados Unidos. $0.8 billion of imports from the United States. Em meio à guerra tarifária iniciada pela Casa Branca, o futuro premier do Canadá, Mark Carney, afirmou que está disposto a conversar com Trump sobre as relações comerciais bilaterais. O bilionário americano, adepto de uma política econômica agressiva, prometeu em fevereiro taxar o aço e o alumínio sem exceções. As taxas sobre esses produtos de 25% afetam Canadá e México, parceiros dos Estados Unidos no Tratado de Livre Comércio da América do Norte, e entraram em vigor nesta quarta. Desde o início deste segundo mandato, Trump utilizou as tarifas como ferramenta de negociação e pressão aos parceiros comerciais, como um incentivo para que as empresas se instalem no país. E o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil não planeja impor medidas em represália às tarifas impostas pelos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo não planeja adotar represálias contra as tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump, que afetam as exportações brasileiras de aço para os Estados Unidos. O ministro disse que essa é uma orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pediu calma nesse momento de tensões comerciais com Washington. O governo Trump implementou tarifas de 25% sobre aço, alumínio e outras importações. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. Haddad se encontrou em Brasília com representantes do setor siderúrgico, que lhe apresentaram propostas para proteger a indústria brasileira. Segundo o ministro, na reunião foram apresentados argumentos muito consistentes de que os Estados Unidos só têm a perder com as tarifas que afetam o Brasil, porque o comércio entre os dois países é muito equilibrado. De acordo com a presidência brasileira, os governos Lula e Trump iniciaram um diálogo na semana passada sobre as novas medidas tarifárias. Depois que o magnata americano anunciou as novas tarifas ao assumir o cargo, Lula alertou que o Brasil responderia com reciprocidade se tais medidas fossem implementadas. E ainda sobre esse assunto da guerra comercial, especialistas em comércio internacional afirmam que as medidas podem bagunçar o mercado mundial. Tarifas de 25% sobre aço e alumínio são apenas o começo de uma guerra comercial muito maior. É o que indica esta especialista em comércio internacional, no dia em que as taxas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram em vigor. Tudo que é feito em aço, alumínio, em certa medida, é o prelúdio de uma guerra comercial maior que está por vir. Devemos considerar isso um jogo dinâmico, onde a Comissão agora está se posicionando para dizer que está decidida a responder. Enquanto outros países, como o Reino Unido, não demonstraram a mesma disposição para retaliar, o que então muda, é claro, as negociações que podem acontecer mais tarde. O Brasil, que será duramente afetado pelas medidas, ainda não anunciou retaliação. União Europeia e China já afirmaram que vão adotar tarifas para se proteger. Donald Trump aplica uma de suas principais promessas de campanha ao colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Isso significa que todas as empresas nos Estados Unidos que usam aço e exportam para outros países agora pagam um preço mais alto em comparação aos concorrentes na Europa. Acho que o impacto direto aqui será mais sentido pelos usuários americanos de aço e provavelmente haverá um pequeno benefício para as siderúrgicas americanas desfrutarem de um mercado protegido onde podem cobrar preços mais altos. As tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos entraram em vigor nesta quarta-feira. O país importa quase metade do aço e do alumínio utilizado por indústrias tão diversas como a automotiva, aeronáutica, petroquímica e produtos básicos de consumo como as conservas. Desde o início de seu segundo mandato, Trump tem utilizado as tarifas como uma ferramenta de negociação com seus parceiros comerciais, como um incentivo para que as empresas se estabeleçam no país e como fonte de receita para as finanças federais. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostrou nesta semana que a inflação norte-americana caiu para 2,8% no mês passado.
O índice de preços ao consumidor caiu para 2,8% em ritmo anual em fevereiro nos Estados Unidos. O comportamento foi melhor do que o esperado e marca uma desaceleração após 4 meses consecutivos de aumento na inflação. No mês, o IPC aumentou 0,2% contra 0,5% de janeiro. Nesse mês, o índice IPC atingiu 3% na comparação anual, acima do esperado, o que abalou os mercados. Donald Trump assumiu seu segundo mandato em 20 de janeiro após uma campanha na qual prometeu restaurar o poder de compra dos americanos e então atribuiu o aumento da inflação ao seu antecessor Joe Biden. O cálculo de fevereiro corresponde ao primeiro mês completo do segundo mandato de Trump. Apesar da queda, persistem as preocupações por potenciais dificuldades na economia devido à guerra comercial iniciada pela Casa Branca. A maioria dos economistas e analistas espera que haja um aumento de preços no mercado interno à medida que as novas tarifas implementadas pelo presidente entrem em vigor. Chega ao fim o sequestro de um trem de passageiros no Paquistão. O exército do país disse que 33 separatistas e 21 reféns morreram durante as operações. Todos os reféns do ataque a um trem por separatistas no Paquistão foram liberados. Foram mais de 30 horas de confrontos. Um alto responsável militar afirmou à agência France Presse que 28 soldados e um paramilitar morreram. No total, 168 reféns foram liberados na terça-feira e 178 na quarta, enquanto que os 27 soldados feitos reféns morreram, assim como um paramilitar que participou das operações de resgate, detalhou esse alto oficial sob condição de anonimato. Segundo ele, entre 32 e 35 terroristas foram mortos. Os criminosos explodiram um trecho da ferrovia e tomaram o controle do trem na noite de terça, na região do Baluquistão. Nessa província, que tem reservas de petróleo e minerais, ocorrem muitos ataques separatistas. O ataque foi reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluquistão, principal grupo separatista da província que faz fronteira com o Afeganistão e o Irã. As forças de segurança combatem há décadas os insurgentes. Os grupos rebeldes acusam as autoridades de permitir que estrangeiros explorem seus recursos naturais, sem que isso beneficie a população. O ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi entregue ao Tribunal Penal Internacional na Holanda e assumiu a responsabilidade pelos crimes cometidos durante o governo dele. O ex-presidente filipino Rodrigo Duterte foi entregue ao Tribunal Penal Internacional depois de chegar aos Países Baixos. O anúncio foi feito pelo tribunal, que tinha emitido uma ordem de prisão contra o ex-mandatário por supostos crimes durante a campanha contra o narcotráfico. O ex-governante de 79 anos foi acusado pelo TPI, com sede em Haia, de crime contra a humanidade durante a repressão contra o tráfico de drogas, que deixou dezenas de milhares de mortos, na maioria homens pobres, muitas vezes em condenações sem provas. Whatever happened in the past, ako na yung Aconteça o que tiver acontecido no passado, sou eu quem dirigiu nossas forças de ordem e o exército. Disse que os protegeria e seria responsável por tudo isso. I will protect you and I will O promotor do TPI apontou que a prisão de Duterte é importante para as vítimas. Issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe. Ao emitir a ordem, os juízes encontraram motivos razoáveis para crer que o senhor Duterte cometeu o delito de assassinato como fundador, como líder do chamado Esquadrão da Morte de Davao, como prefeito da cidade de Davao e mais tarde como presidente das Filipinas entre 2011 e 2019. And later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. É esperado que a primeira presença de Duterte diante do TPI seja nos próximos dias. Advogados do ex-presidente apresentaram um recurso à Suprema Corte das Filipinas, em representação da filha mais nova, Verônica, em que acusam o governo de sequestrar o ex-presidente e exigem o retorno ao país asiático. Simpatizantes de Rodrigo Duterte consideram que a prisão foi ilegal, enquanto adversários comemoraram. E no próximo bloco, chuva na capital paulista deixa um morto e 170 mil imóveis sem luz e a prisão do homem que violentou a namorada no centro de São Paulo. A
A chuva que atingiu a capital de São Paulo provocou a morte de um taxista, queda de árvores e quase 200 mil casas sem energia. A Zona Oeste foi a mais atingida. Era por volta de 4 horas da tarde quando o céu de São Paulo começou a escurecer. Também no mesmo horário, a Defesa Civil emitiu um alerta severo para as regiões norte, leste, oeste e central. A queda de uma árvore no centro histórico da cidade matou um taxista. Ele estava dentro do carro com mais 2 pessoas quando uma árvore caiu sobre o carro dele. Um vídeo registrou o momento do acidente. Ali perto, no bairro de Higienópolis, o estrago também foi grande. O fisioterapeuta Vinícius Andrade enviou imagens para o Diário de Notícias mostrando a situação da região. É possível ver árvores caídas e fiação destruída na rua General Jardim. Às 5h30 da tarde, a Enel emitiu um boletim afirmando que quase 180 mil imóveis estavam sem energia elétrica. A concessionária informou também que já havia disponibilizado equipes para restabelecer a energia para os clientes impactados. O Corpo de Bombeiros revelou ter recebido 150 chamadas para quedas de árvores, um para desabamento e um para enchente. Os estragos também foram vistos na região da rodovia Raposo Tavares. Queda de árvores e pequenos alagamentos atrasaram a volta do cidadão para casa. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo também confirmou a queda de granizo nos bairros Butantã e Pinheiros, na Zona Oeste, e em Itaquera, na Zona Leste da capital paulista. Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal após dar 12 socos no rosto da namorada em um mercado no centro de São Paulo. O homem cumpria a pena por roubo no regime aberto. Câmeras de segurança gravaram Ítalo Cauã de Jesus Oliveira agredindo a mulher no início dessa semana em um mercado do centro de São Paulo. Os dois têm uma filha de 2 meses de vida que não estava no mercado no momento das agressões. Ítalo ainda aparece nas imagens empurrando um funcionário do estabelecimento após derrubar a namorada no chão. Segundo o boletim de ocorrência do caso, o empregado viu o namorado batendo na vítima, tentou impedir as agressões, mas como foi agredido também, decidiu sair na rua e pedir ajuda. Policiais da Guarda Civil Metropolitana e policiais militares prenderam Ítalo em flagrante. A Polícia Civil indiciou o agressor pelos crimes no contexto da Lei Maria da Penha. Mas em depoimento na delegacia, a mulher negou que o namorado a tenha agredido. Ela disse que os dois apenas discutiram, apesar de as imagens mostrarem o contrário, e que não precisava de medidas protetivas contra ele. A mulher passou por exames de corpo de delito no IML e foi confirmado as lesões no corpo. Ítalo, que já cumpria pena por roubo, mas em regime aberto, foi interrogado e também negou ter agredido a namorada. A delegacia da mulher pediu à justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Uma operação policial prendeu 17 suspeitos de envolvimento em ataques a operadores de internet no Ceará. A facção criminosa Comando Vermelho fez pelo menos 8 ataques, como corte de cabos de internet, incêndio de veículos e tiros contra as sedes das empresas, desde 22 de fevereiro. O objetivo dos ataques é forçar as empresas a repassarem à facção parte da mensalidade paga pelos clientes do serviço de internet. Segundo o titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, delegado Alisson Gomes, os ataques foram direcionados às empresas que não obedeceram às ordens dos criminosos. Foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão, dos quais 14 foram direcionados a empresas fornecedoras de internet, que trabalhavam na clandestinidade, sem autorização, e estão sendo investigadas por possível colaboração com facções criminosas. Trabalhadores do setor se dizem preocupados e temem o atual cenário. Nesta semana, a empresa ACN Net suspendeu as visitas técnicas devido aos ataques sofridos. Criminosos dispararam contra a fachada do estabelecimento em Caucaia. A Brisanet, provedora que atua em mais de 200 cidades do Nordeste, também sofreu ataques. Criminosos arremessaram pedras contra um veículo da provedora no bairro Capuã, também em Caucaia. A empresa declarou que os ataques afetam a continuidade dos serviços prestados aos clientes, que está adotando protocolos de segurança para proteger os colaboradores e os equipamentos. A Secretaria da Segurança Pública informou que está investigando a atuação de grupos criminosos contra as empresas provedoras de internet no estado. O município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, registrou um tremor de terra de magnitude 2 graus. De acordo com a rede sismográfica brasileira, esse tipo de tremor é comum no Brasil e são causados por pressões geológicas que movimentam pequenas fraturas na crosta terrestre. Não houve registro de feridos.
E a mãe e o padrasto de um recém-nascido foram presos na zona sul do Rio de Janeiro, suspeitos de torturarem o bebê de apenas 11 meses. A criança deu entrada em um hospital com 2 costelas quebradas, corte no fígado, hemorragia interna e hematomas nas costas. De acordo com as investigações, no dia 27 de fevereiro, a direção do hospital de Lagoa entrou em contato com a 15ª Delegacia de Polícia informando sobre a internação do bebê, que havia sido transferido de um outro hospital, possivelmente vítima de maus-tratos. Nos depoimentos, a mãe e o padrasto contaram que no dia 14 de fevereiro a criança caiu da banheira enquanto tomava banho. Mas a equipe médica constatou que as lesões não eram compatíveis com uma simples queda. De acordo com os médicos, o bebê apresentava 2 costelas quebradas, laceração hepática, hemorragia interna e hematomas nas costas. Além disso, sofreu uma parada cardíaca enquanto ainda estava no Hospital Rocha Faria. Em estado grave, o bebê foi transferido para o Hospital Federal da Lagoa, entubado e precisou fazer hemodiálise. Depois de quase um mês internado, ele teve alta nesta semana. A Polícia Civil diz que, durante as investigações, vizinhos do casal contaram que frequentemente ouviam o bebê chorando muito e que também presenciavam discussões intensas dentro da residência. Com base nos depoimentos e laudos médicos, a polícia concluiu que o bebê foi vítima de tortura e tentativa de homicídio. A mãe e o pai vão responder por esses crimes. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar. Um balanço do governo carioca mostrou que foram apreendidos mais de 16 mil celulares nos presídios do estado. Os dados do balanço mostram que o número de apreensões em 2023 representa uma média de 22 por dia, mais de 660 por mês. Somente no segundo mês deste ano, 126 celulares foram encontrados com os presos de um intervalo de apenas 5 dias. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro afirmou que intensificou a fiscalização nas cadeias nos últimos anos, o que aumentou em 200% os flagrantes de visitas com itens irregulares. Uma das ações da SEAP aconteceu ontem. Nós mostramos aqui no Diário de Notícias a operação no complexo do Jericinó, em Bangu, na Zona Oeste. Os presos foram levados para o pátio do complexo penitenciário para que os agentes realizassem a revista nas celas. A SEAP informou que nessa operação foram encontrados 9 celulares, um roteador e 1 quilo de droga. A secretaria não disse como esses aparelhos entraram no complexo de Bangu. E a seguir, a Amazônia registra queda no desmatamento e a eliminação do Corinthians pela Copa Libertadores. O desmatamento na Amazônia Legal registrou o nível mais baixo em 9 anos para o mês de fevereiro. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O desmatamento na Amazônia Legal registrou o nível mais baixo em 9 anos para o mês de fevereiro. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, detectaram alertas de desmatamento em 80,95 km², uma queda de 64% em relação a fevereiro de 2024 e o dado mais baixo desde a criação do sistema em 2016. A derrubada de árvores também recuou 24% em fevereiro no Cerrado, uma savana tropical rica em biodiversidade a leste da Amazônia, mas o número ainda é muito alto, com uma área destruída de 494 km². A destruição da floresta, cuja vegetação é essencial para a absorção de dióxido de carbono da atmosfera, agrava o aquecimento global. O presidente Lula, anfitrião da COP30 em novembro, que será realizada em Belém, no Pará, se comprometeu a erradicar o desmatamento ilegal até 2030. Mas os números do desmatamento contrastam com o aumento da área de vegetação degradada devido a incêndios, que é contabilizada separadamente do desmatamento. No ano passado, 30,8 milhões de hectares sofreram queimadas no Brasil, um aumento de 79% em relação a 2023, segundo um relatório da plataforma de monitoramento MapBiomas. Isso equivale a uma área maior que a Itália e representa o dado mais alto desde 2019. De acordo com o INPE, mais de 140 mil focos de incêndio foram registrados na Amazônia Legal em 2024, um número inédito em 17 anos, representando um aumento de 42% em relação a 2023. No ano passado, o Brasil enfrentou uma seca histórica.
atribuída por especialistas às mudanças climáticas. O fenômeno favoreceu a propagação dos incêndios, causados em grande parte pela ação humana. O ex-atacante Ronaldo desistiu de se candidatar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol. O ex-atacante Ronaldo anunciou que desistiu de se candidatar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, devido à falta de apoio das federações estaduais. Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção, escreveu o ex-jogador em suas redes sociais. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião, afirmou Ronaldo. O ex-atacante disse que, das 27 federações estaduais, 23 se negaram a ouvir suas propostas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição de Edinaldo Rodrigues. O Estatuto da CBF exige o apoio de pelo menos 4 federações estaduais e 4 clubes para registrar um candidato à presidência da entidade. Ainda que Ronaldo tivesse conseguido esses apoios, o aparente consenso majoritário em torno de Edinaldo teria tornado sua caminhada quase impossível. E na Copa Libertadores da América, o Corinthians venceu o Barcelona de Guayaquil, mas está eliminado do torneio. Vamos ver como foi. O milagre de Itaquera quase aconteceu. Quase 45 mil torcedores foram à casa do Timão empurrar o time. E logo quando a bola rolou, o Coringão mostrou que estava em busca da vaga. Aos 7 segundos, isso mesmo, 7 segundos, Yuri Alberto cabeceou ao lado do gol para animar ainda mais a torcida. O Corinthians tentou 1, 2, 3, várias vezes, mas o gol só foi sair aos 40 do primeiro tempo. Após uma cobrança de escanteio, Félix Torres subiu sozinho e abriu o placar. O início do segundo tempo foi ainda mais animador. Leonay foi expulso após derrubar o jogador do Corinthians durante um contra-ataque. Mas o Corinthians só viu o segundo gol acontecer no finalzinho da partida. E de novo, de bola parada. O zagueiro do Timão escorou uma cobrança de escanteio para o meio da área e André Carrilho aproveitou a sobra e ampliou o marcador. O Corinthians tinha 5 minutos mais os acréscimos para fazer o terceiro. No último minuto da partida, a bola sobrou dentro da área no pé de Mateuzinho e ele chutou para fora. Com o resultado, o Corinthians está eliminado da pré-Libertadores pela 3ª vez em sua história. E o Diário de Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. E na sequência tem o jejum desse mês de março da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. A transmissão será ao vivo, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, aqui para a Rede Gospel de Televisão, pela Rádio Gospel FM e por todas as nossas mídias sociais. Fique bem abençoado com esse jejum e a gente se vê aqui na programação. Uma boa noite.